Meus amados irmãos, na paz do Senhor, estamos começando mais um vídeo do canal Via do Céu, com o nosso programa Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título a reconciliação de Jacó com Esaú. O textual da nossa lição vai nos dizer: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou. E choraram. Gênesis capítulo número 33 e versículo 4. A verdade prática vai nos dizer que em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis capítulo número 33, versículos 1 ao versículo 10. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre irmãos em conflito, o segundo vai falar sobre o encontro entre Jacó e Esaú, e o terceiro vai falar sobre a família de Jacó segue o seu caminho. E para comentar essa lição hoje, estamos contando com a presença do nosso ilustre diácono Felipe Padilha. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, professor Kaique. Amém. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo para a obra de Deus e para o conhecimento do povo dele. Amém. E nós estamos ao longo desse trimestre estudando sobre os patriarcas, sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó, e nós estamos vindo de lições passadas onde nós encontramos a história de Jacó agora como a reta final dessa lição, e nós vimos toda a trajetória de Jacó, como ele enganou a seu pai, a seu irmão, como ele foi enganado pelo seu sogro mais à frente. Mas na última lição nós vimos quando Jacó ele deseja retornar à sua casa e quando Deus dá ordem para que ele retornasse. E aí nós vamos chegar diante desse momento, o tão aguardado encontro entre Esaú e Jacó. Depois de tantos anos, depois de tanto tempo, os irmãos se reencontram. Jacó já ali trabalhado por Deus, teve um encontro com ele, de sua vida transformada, e depois de tantos e tantos anos, a mãe de Jacó já morta, a Bíblia nos mostra que ela morre e não vê mais a Jacó, o seu filho predileto, como a gente viu na lição passada, essa predileção entre os pais de Jacó. E a nossa lição ela começa justamente recapitulando um pouco disso. O primeiro ponto vai falar sobre irmãos e conflitos, e primeiro o comentarista ele traz sobre Jacó. Nós bem recordamos quando Jacó ele luta com o anjo, ele fica ali no Val de Jaboque, ele fica ali toda a alva para lutar com o anjo do Senhor que aparece ali. A Bíblia nos mostra que Jacó ele passa toda a madrugada lutando com aquele anjo, e depois dessa luta Jacó ele sai com uma marca, ele sai ali com um ferimento em sua perna, porém ele sai com a bênção que ele tanto pediu, ele sai com o seu caráter transformado, ele sai com o seu nome transformado, que agora não é mais Jacó, mas sim Israel. Então a gente vê quando Jacó ele passa essa sua fase, ele muda o seu estado através desse momento com Deus, e nós podemos aprender com isso. Nós olhamos para esse momento de Jacó e aprendemos como nós podemos lutar diante de determinadas situações, e não com força física, não com a força do braço, não com o peso da nossa mão, mas lutar através da oração persistente, através do jejum, através da adoração a Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus de maneira persistente, de maneira ali temerosa e com fé, esperando e buscando nele, nós podemos lutar, enfrentar situações adversas, enfrentar situações complicadas, ter o rumo da nossa história mudado. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós lutamos diante dele, quando nós persistimos em seus pés, através da oração, da adoração, buscando sempre a ele. Só que quando nós olhamos para a história desses dois irmãos, nós vamos ver que Jacó ele engana Esaú, ele sai de casa fugido, porque a promessa de Esaú é que mataria Jacó. Esaú, melhor dizendo, ele estava com ódio de Jacó,
e ele disse que mataria, ele disse em claras palavras que mataria seu irmão. Então a gente percebe que Esaú ele fica ali irado com Jacó, tanto é por isso que Isaac ele manda Jacó de volta para a terra do seu tio, para junto do seu tio, para esconder ele de Esaú, porque Esaú ele estava irado, Esaú ele estava tomado pela sede de vingança contra o seu irmão. Da mesma maneira como Deus ele trabalhou na vida de Jacó, da maneira como Deus ele teve um encontro com Jacó, como Deus ele transformou a Jacó, Deus ele também transformou a Esaú. Porque se Deus ele não transforma Esaú, se Deus ele não chega até Esaú, esse reencontro não seria pacífico como foi. Esse reencontro ele não seria emocionante como a gente vai ver mais à frente que ele foi. Porque Esaú ele estava tomado pelo desejo de vingança. E a gente sabe que uma pessoa tomada pelo desejo de vingança é uma pessoa que não tem limites, que não tem pudor, que não tem o mínimo de compaixão por ninguém. Então Esaú ele estava tomado por esse desejo, mas Deus ele trabalhou na vida de Esaú. Deus ele fez uma transformação em Esaú. E a gente percebe com a história desses dois irmãos que independente daquilo que seja feito, independente daquilo que aconteça, independente do que você diga ou faça, somente Deus ele pode mudar o caráter de uma pessoa. Somente Deus ele pode entrar no íntimo de uma pessoa e mudar ela de dentro para fora. Não importa o que eu diga, não importa o que eu faça, não importa a pregação que eu tenha, eu posso me organizar para fazer a mais bela das pregações. Eu posso me organizar, pegar os versículos bíblicos mais tocantes, os versículos bíblicos mais bonitos que falam sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Jesus. Se não houver a ação direta de Deus na vida do ser humano, o ser humano ele não é mudado. O ser humano ele não é mudado pelo que o outro ser humano diz. Ele não é mudado pelo discurso, ele não é mudado por aquilo que eu digo, o que eu mostro, mas só Deus ele pode transformar uma pessoa. A gente vê com Esaú, a gente vê com Jacó, a maneira como Deus ele transforma uma pessoa, como ele pode entrar na vida de alguém e fazer essa pessoa se tornar uma nova criatura. A gente percebe que Esaú, mesmo perdendo a sua bênção, mesmo tendo tudo aquilo tomado, Deus ele trabalha na vida de Esaú. Deus ele traz uma transformação sobre a vida de Esaú. E por mais que talvez em algum momento ele tenha sentido tristeza, angústia, ódio e raiva de seu irmão, da maneira como ele se encontra com seu irmão, ele demonstra ser uma nova criatura, uma pessoa totalmente mudada pelo agir de Deus. E o comentarista ele também faz questão de citar Raquel, que quando nós olhamos para a maneira como Jacó ele trata a sua família quando estão chegando diante de Esaú, a Bíblia vai nos dizer que ao ir ao encontro de Esaú, Esaú ele vinha com um exército, ele vinha com 400 homens, e Jacó, na tentativa de salvar alguma parte, caso houvesse algum ataque de sua família, ele separa em 4 bandos. Só que quando a gente observa, Jacó ele sai separando servas, as suas esposas, mas a José e a Raquel ele deixa mais atrás. Ele deixa numa posição onde todos aqueles que estavam à frente deles, o que demonstra o amor que Jacó tinha por Raquel. E a gente sabe que Jacó ele tinha essa preferência por Raquel. Só que não só mostra que Jacó ele amava muito a Raquel e a José, como também a Bíblia nos mostra que Jacó ele está repetindo o erro que seus pais cometeram. A Bíblia está nos mostrando que Jacó ele está seguindo o mesmo caminho que os seus pais seguiram. E uma coisa que a gente aprende com a história dos patriarcas é que por mais que erros sejam cometidos, por mais que erros sejam ali ao longo do caminho cometidos por eles, aqueles que vêm após eles, na grande maioria das vezes, não aprendem com o erro que eles cometeram. E quando a gente acha que alguém aprendeu, quando a gente acha que agora alguém vai mudar, quando a gente vê, por exemplo, Isaac, ele, ao ver que sua esposa é estéril, não faz o mesmo que o seu pai, de deitar-se com outra mulher. Porém, Isaac ele acaba cometendo outros erros. Isaac ele mente como Abraão mentiu. Isaac ele comete
outros erros esses que são passados à frente e Jacó repete. Então a gente percebe que por mais que os erros eles ensinem, que por mais que os erros eles falem muito mais do que os acertos, algumas vezes a gente acaba não aprendendo com o erro. A gente acaba não conseguindo extrair do erro dos outros um aprendizado. Jacó, ele passou por tudo o que passou pelo principal motivo de que a sua família era dividida. Jacó, ele passou pelo que passou porque quando Deus ele falou com Rebeca, e com a sua mãe, melhor dizendo, com Rebeca, e Deus diz a ela que existiam duas nações dentro do seu ventre, o maior serviria ao menor. Rebeca, ela toma as dores de Jacó para fazer com que Jacó ele fosse abençoado, ele alcançasse o que Deus prometeu. Só que uma coisa que a gente percebe é que por conta disso Rebeca ela demonstra uma preferência por Jacó, e aí é que está o problema. Por conta dessa preferência que ela demonstra, e Isaac demonstra uma preferência também, a gente vê aquela família ser fragmentada. A gente vê a própria Rebeca, ela criar um plano para enganar o seu marido e tomar, para que o seu filho tomasse a bênção do seu irmão. Então a gente percebe que isso destruiu aquela família e afetou a vida de Jacó por completo. E Jacó vem cometendo o mesmo erro, cometendo a mesma falha. Ele vivenciou, ele viveu na pele as consequências desse erro, mas ele repetiu esse erro. E a Bíblia Sagrada ela não oculta os erros de seus personagens, a Bíblia Sagrada não oculta os erros dos homens de Deus, porque nós não aprendemos apenas com acertos. E muitas vezes os erros eles ensinam mais do que os acertos. Os erros eles falam mais do que os acertos. A Bíblia jamais vai enganar, jamais vai ocultar um erro de alguém. A Bíblia ela faz questão de mostrar para que a gente venha aprender a não cometer o mesmo erro, a olhar para aquilo ali e pensar: eu não vou agir da mesma maneira, eu não vou fazer da mesma forma, porque isso já gerou problema, isso já foi algo que teve consequências terríveis, e agora eu estou diante da mesma situação, mas pelas Escrituras eu posso ver que eu devo tomar um caminho diferente. Então entenda uma coisa: olhe para os erros, olhe para aquilo que a Bíblia nos mostra que deu errado e faça diferente. Aprenda com os erros, não queira deixar para aprender com os erros, cometendo você eles. O segundo ponto, ele vai falar sobre um encontro entre Jacó e Esaú. Vamos estar ouvindo o nosso diácono Felipe. Amém. Comentando o segundo ponto. Tenho aprendido muito desde o início, e se tem uma coisa que eu preciso falar para cada um das pessoas que nos ouvem, é que Jacó definitivamente é o tipo de pessoa que uma mãe não gostaria de ter como filho. O Kaique narrou desde o início os conflitos que existiam dentro da família de Jacó. Esses conflitos não começaram quando Jacó era um homem adulto e era pai de família, não, começaram quando ele ainda era uma criança. Conflito na família e na vida de Jacó é o que mais tem nesses capítulos que a Bíblia narra a história deles. Eu costumo brincar que se um terapeuta tivesse que pagar a faculdade do filho e comprar uma casa, ele conseguiria tranquilamente apenas atendendo a família de Jacó. A família começa com uma preferência entre filhos, então daí começa um conflito entre Esaú, o irmão de Jacó, e o próprio Jacó. A mãe prefere o Jacó, o pai prefere o Esaú. Esse conflito vai se intensificando. E esse conflito vai gerando em Jacó uma certa rivalidade, e não apenas uma rivalidade, mas um desejo de ter aquilo que não era para ele ter, segundo a lei, que era a primogenitura. Entretanto, a Bíblia nos mostra que antes mesmo de Jacó nascer, de Esaú nascer, Deus tinha falado que o menor, que o maior serviria ao menor. E a primeira lição que a gente extrai disso é que não importa se Deus fez uma promessa, Ele não quer que você se intrometa nela. Jacó se intrometeu na promessa, mas não importava se a lei dizia que Esaú ia ser o primogênito. Deus faria o que fosse necessário e Jacó ficaria com a primogenitura porque foi promessa de Deus. Não antecipe os passos e não se intrometa nelas, porque isso pode gerar problemas para o futuro. E que problemas são esses? Aí entramos no ponto 2.
problemas sobre a rivalidade entre Jacó e Esaú. Rivalidade essa que durou anos. Jacó rouba a primogenitura, foge, como Kaique falou, vai para uma terra, passa muitos anos na terra do seu tio, lá se casa, tem filhos, Deus faz ele prosperar. Voltando para Betel, conforme Deus ordenou, Jacó tem um encontro extraordinário. Um encontro que promete transformar Jacó em Israel. Um homem diferente, um homem mudado. Nesse encontro, Jacó luta com um anjo. E não apenas luta com o anjo, como Deus marca a coxa de Jacó para sempre. Então agora Jacó anda marcado. Isso é Deus entrando em ação. É Deus pegando homens falhos e transformando eles em homens íntegros, mas deixando uma marca para que Jacó se lembre que toda enrolação, que toda mentira, que toda enganação não leva a nenhum lugar que não seja dolorido e que machuque os autores dessa enganação. Então Jacó continua a sua caminhada com a sua família, mas agora ele continua machucado, mancando. Os seus passos doem, até o momento em que ele encontra o seu irmão Esaú no meio do deserto. Isso é muito interessante porque Esaú, ele vem com 400 homens. Ninguém que vem com um exército tão grande vem por amizade. As pessoas que vêm assim vêm para brigar. Esaú tinha um ódio muito grande de Jacó, mas Deus entrava em ação no coração de Esaú, transformando o coração dele antes mesmo dele se encontrar com Jacó. Deus entrava em ação no coração de Jacó, mudando aquele homem tão orgulhoso que não admitia os seus erros, mas fugia, enganava, trapaceava. E Deus vai entrando em ação, mudando o coração de Jacó, deixando com ele uma marca, fazendo ele andar com dificuldade, ensinando ele a ser um novo homem. A maior mensagem que essa passagem nos deixa é que Deus escolhe homens fracos, apesar dos seus defeitos, para transformá-los. Jacó não é um homem que carrega uma auréola certa na sua cabeça, mas uma auréola torta, e sendo pouco a pouco endireitado por Deus. Deus começa a mudar Jacó, começa a mudar Esaú. Agora Jacó não é mais um homem orgulhoso. Como o Kaique falou, ele manda a família na frente. A família vai seguindo. O Esaú não está mais com tanto ódio, porque ao invés de atacar, ele fica parado, esperando aquela cena se desenrolar. O Jacó ultrapassa a sua família e vai andando com muita dificuldade. No meio do caminho, ele se ajoelha 7 vezes, como um ato de pedir misericórdia, de pedir perdão. O homem que fugiu da sua casa por trapacear o seu irmão, por mentir para o seu pai. Um homem que pouquíssimas vezes na sua história da Bíblia Sagrada nós o encontramos orando a Deus, pedindo conselhos a Deus. Um homem que pouquíssimas vezes nós encontramos adorando a Deus. Um homem que achava que era decidido, que achava que podia fazer tudo do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Agora se encontra humilhando-se, pedindo perdão, aprendendo uma lição importante, que é a lição da humildade. Ele se humilha diante de Esaú. E daí vem um grande milagre que somente Deus pode fazer no coração do homem, que é fazer o homem entender o seu lugar. Jacó entende o seu lugar, se humilha, pede perdão, e só o perdão naquele momento, para fazer o Esaú, que já vinha sendo transformado, tirar o rancor do seu coração, correr para Jacó, abraçá-lo e chorar junto com ele. Não é um choro de tristeza, mas um choro de alegria por reencontrar o seu irmão e saber que ele estava bem. Naquele momento, Esaú tem a dúvida e pergunta a Jacó: quem são esses que estão contigo? Jacó apresenta cada um deles, eles se dividem em grupo. Raquel e José se inclinam, a Leia, os outros que estão com Jacó, os seus servos, se inclinam diante de Esaú. E ali são apresentados. Uma das maiores lições que nós aprendemos com isso é justamente essa, de que Deus entra em ação. Quando Esaú ele se encontra com Jacó, Esaú abraça e beija Jacó. E nós não temos dúvida nenhuma de que Deus estava presente ali, fazendo
tanto Esaú se acalmar, como fazendo o Jacó ter coragem para pedir perdão. E isso é o que nós precisamos aprender nos dias de hoje, é o que a lição quer te ensinar, ter coragem para pedir perdão. O perdão é uma das armas mais poderosas do mundo. O perdão é um balde de água fria para uma panela que está fervendo. É uma água que apaga o fogo de uma grande fogueira. Se uma pessoa está com raiva, está com ira de você por alguma coisa que você fez, tenha ciência, sabedoria, uma sabedoria que só Deus pode botar no teu coração. Vá até ela e peça perdão. O perdão é uma coisa bíblica, tão bíblica que o próprio Jesus ensinou a perdoar. Quando uma vez Jesus foi interrogado acerca de quantas vezes nós devíamos perdoar os nossos irmãos, ele respondeu: perdoai 70 vezes 7. Para nos ensinar uma lição importante, que não existe quantidade limitada para perdoar alguém. Seja você a pessoa que pede o perdão ou você a pessoa que perdoa, abra o seu coração para perdoar, porque perdoar é um ato que está intrinsecamente ligado ao coração de Deus e à imagem que Ele quer expressar, imprimir por meio de seus filhos. Essa passagem é tão importante que não apenas nos fala do perdão humano, mas é uma simbologia do pecador se reconciliando com Deus. O pecador que estava em caminhos errados, em caminhos de lamaçal, em caminhos de pecado, de libertinagem, assim como Jacó, de enganação, encontra-se com Deus, tem sua vida transformada, tem o seu nome mudado. E a partir de agora reconcilia-se com Ele. Não vou entrar no mérito do fato de que Jacó deu presentes para Esaú, de que Jacó o abraçou, que Esaú o beijou, mas vou entrar no mérito de que, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar os outros. E assim como Deus nos perdoou, nós também devemos aprender a pedir perdão. Perdão para os outros, perdão para Deus, pelos nossos erros, pelos erros que tenhamos cometido com outras pessoas. Essa lição, acima de tudo, é uma lição sobre perdão. E perdão está intrinsecamente ligado à humildade. Não tem como ser perdoado, não tem como perdoar e pedir perdão se nós não formos humildes. E isso é extremamente necessário para os dias de hoje. Não ache que você, por ter uma família ou por ter um grande rebanho como tinha Jacó, não precisa se ajoelhar 7 vezes. Em termos de simbologia, não precisa pedir perdão, porque precisa. Os nossos bens, a nossa família, a prosperidade que Deus nos deu em algum momento de nossas vidas, como fez com Jacó, não é empecilho para nós pedirmos perdão. Não é empecilho para nós perdoarmos também. Tenha ciência disso. E por último, o subtópico 3, o perdão verdadeiro. Diz o seguinte: houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Uma coisa extremamente importante é que o escritor traz para a gente a consciência de que a ira é motivada primeiro pelo nosso pecado, mas é incentivada, aquecida pelo inimigo. Não ache que na vida de Jacó, na vida de Esaú, a ira que se acendia no coração daquele personagem bíblico era motivada apenas pelo pecado no coração dele, pelo homem pecador e falho que ele é. Também isso contribuía, isso fazia Esaú ter ira, querer matar, mas a raiva sendo constantemente acendida, tendo combustível, vinha também de uma ação do inimigo sobre a vida de Esaú, com o intuito de quebrar a promessa divina, porque esse é o maior objetivo dele. Se o Jacó morre, se o Jacó não pede perdão, que patriarca é este? Qual exemplo ele nos dará? E o inimigo tem tentado a todo custo influenciar as nossas emoções, influenciar a nossa rotina, influenciar a nossa realidade, substituir as nossas prioridades para quebrar a promessa divina, para nos distanciar de Deus,
para frustrar os planos de Deus. Uma pena que aparentemente de todos do planeta Terra, Satanás seja um dos únicos que, além de inimigo, é teimoso e não aprende a lição, e que não dá para frustrar os planos divinos. Deus, como soberano arquiteto, Ele estende a sua mão, Ele nos ensina, Ele nos corrige, mas as suas promessas se cumprem da mesma forma que foi na vida do Jacó. Além disso, a lição nos fala o seguinte: a lição nos fala o seguinte, que nós desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, que abracem, se reconciliem, e deixa uma reflexão muito clara, que o caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar para Deus, mas buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Se tem uma coisa extremamente importante, é que às vezes você pode errar, machucar alguém, e achar que no seu quarto, pedindo perdão para Deus, tudo estará resolvido. Mas não é bem assim. Se fosse assim, Jesus não nos teria ensinado diversas vezes, e as Escrituras não nos falariam de forma tão aberta da importância de perdoar os nossos irmãos e de pedir perdão. Se você errou, não deixe para lá, não deixe que o tempo cure ou cubra os seus erros. Se você errou, não ache que se ajoelhar diante de Jesus e dizer: Jesus, perdoa porque eu ofendi fulano, vai resolver, porque não é este o caminho. Além de pedir perdão a Deus, nós devemos pedir perdão a quem temos ofendido. E isso é extremamente bíblico. Esse é o caminho a ser seguido. Uma vida de perdão é uma vida de paz. Você vai experimentar paz quando você começar a perdoar. Tenha ciência disso. E uma coisa, quando o senhor falava, a gente vê pessoas que têm um pensamento muito errado, ou que acabam se deixando levar por um orgulho. Mas entenda isso, escute isso, pelo amor de Deus. Perdão e humildade não são sinal de fraqueza. Você perdoar e ter a humildade, não só de perdoar, mas se necessário de pedir perdão, não é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza você se humilhar, você se colocar diante de alguém, ou você perdoar. Porque quando nós olhamos para a nossa situação, se não fosse o amor de Deus em nos perdoar, e nos perdoar através do sacrifício de Jesus, onde nós estaríamos? Se não fosse o perdão de Deus através de seu Filho, onde nós estaríamos? Onde você estaria se não fosse o perdão de Deus através de Jesus? Então pense nisso. Perdão não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de voltar para trás. Perdão é algo que vem do coração de Deus, é algo que é necessário. Da mesma forma como Ele nos perdoou, nós somos levados a perdoar aquele que nos ofende. O terceiro ponto vai falar sobre a família de Jacó. Segue o seu caminho, diácono, fica à vontade. Depois desse acontecimento extraordinário, a família de Jacó segue o seu caminho. Os irmãos se separam. E Jacó tem uma ordem muito clara de Deus, uma ordem de Deus, ir para Betel. O que é que acontece? Ele estabelece-se em Siquém, desobedecendo a Deus. Uma coisa que para muitos pode parecer uma grande incógnita, porque Jacó acabou de se encontrar com Deus, um homem que acabou de ser transformado, um homem que acabou de apresentar humildade, de ser um exemplo de alguém que pede perdão, agora se encontra no mesmo erro, desobedecendo a Deus. Se fôssemos nós, já teríamos desistido de Jacó há muito tempo. Se Deus fosse homem, certamente teria pego a carteira de trabalho de Jacó e demitido ele na hora, porque Jacó não aprende, apesar de ser transformado, volta a errar. E a principal mensagem que temos sobre isso é que, assim como Jacó, nós também, apesar de sermos transformados, apesar de sermos salvos, às vezes erramos, mas Deus não
se distancia de nós, não desiste de nós. Nosso pecado nos distancia de Deus, mas Deus não desiste de nós, da mesma forma que não desistiu de Jacó. O que acontece é o seguinte: o Jacó ele não retorna para a casa do seu pai. Dentro dessa escolha de Jacó, ele estabelece sua família em Siquém. Nós vemos que Jacó não é um bom líder de família, porque, por exemplo, deixa os seus familiares se misturarem com um povo impio. Nós vemos que Jacó deixa Diná ser desonrada, e quando eu digo deixa é porque ele sabia da desonra que Diná tinha sofrido, mas ele não oferece uma retaliação, ele se coloca no lugar de passividade e suporta isso. Então nós vemos Jacó, um homem que antes tinha sido honrado, tinha sido elogiado, agora voltando a errar, a pecar. E não existe nenhuma outra lição que isso nos traga, que não seja uma lição de graça, que Deus é extremamente piedoso, misericordioso e bondoso. A justiça que o Jacó merece, Deus não dá por misericórdia. E aquilo que Jacó não merece, Deus dá todos os dias, a sua bondade, a sua graça. Para finalizar, o Jacó naquela terra de Siquém, ele acaba tendo uma certa prosperidade, compra um terreno e levanta ali um altar a Deus. E agora nós vemos uma transformação na vida do Jacó, que antes não era um homem que procurava adorar a Deus, não é um homem que nós vemos repetidas vezes nas Escrituras buscando adorar a Deus, mas agora vemos Jacó, um homem que é tão transformado a ponto de erguer um altar ao Senhor. E quais altares nós temos erguido em nossas casas? Altar dentro de casa não é um monte de pedras. Altar dentro de casa se faz com a Bíblia, na mesa de jantar, por exemplo, com um culto antes do jantar, com um culto doméstico, com uma oração antes do almoço. Altar dentro de casa se faz com devocional. Altar dentro de casa se faz com oração no secreto. Altar dentro de casa se faz com estudo da palavra de Deus, com jejum e com oração. E muitos têm se deixado levar porque, ao invés de altar dentro de casa, têm deixado tempo, ou melhor, têm investido tempo em coisas que não merecem a nossa atenção, como séries, filmes, jogos, entretenimentos dos mais diversos possíveis, pessoas que dão mais atenção até mesmo a animais domésticos do que a vida com Deus. Jacó, neste momento, não negociou o lugar de Deus na sua família. Ergueu um altar. Não negocie em seu coração, em sua casa, um lugar que só pertence a Deus. Além disso, Jacó volta a Betel. Por um milagre de Deus, ele o obedece e segue viagem para Betel. E ali se desfez de todos os ídolos e de todos os deuses estranhos. Um homem com identidade de saber quem ele é e de ter coragem para se desfazer dos ídolos que os seus filhos tinham pego da terra estranha. Ou seja, um homem que também tinha pulso dentro da família. Os meus filhos se misturaram, pegaram ídolos, pegaram coisas que não agradam a Deus e jogou fora tudo. Esta casa servirá ao Senhor. Tenha pulso, você que é líder de família, pai de família, tenha pulso, saiba que a sua família servirá ao Senhor. Amém. Meus irmãos, assim nós chegamos ao final de mais uma aula. Estamos caminhando para o final do nosso trimestre. Na nossa próxima aula estaremos estudando a última lição desse trimestre. Esperamos você lá, agradecemos a sua presença, por estar sempre nos acompanhando, por estar sempre interagindo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode entrar em contato com a gente através dos comentários, através do Instagram. Pode, sempre que tiver alguma ideia construtiva, entre em contato. Nós estamos aqui para ouvir. Nós gostaríamos também de, desde já, agradecer ao nosso diácono. Diácono, muito obrigado. Deus abençoe pelo prazer da sua cooperação.
da sua presença aqui conosco. Deus abençoe ao Senhor, Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, via do céu para o seu coração.